Botafogo prepara proposta oficial por zagueiro europeu com passagens em times gigantescos da primeira prateleira. A proposta de 30 milhões de euros, cerca de 187 milhões de reais, por Igor Jesus, do Botafogo, é do Nottingham Forest, da Inglaterra. A informação é do perfil Futmais e do jornalista Matheus Medeiro, no X, neste domingo, 26/1. Contudo, o centroavante está feliz no Botafogo e não pensa em sair no momento, disse o perfil Futmais. A proposta do atual terceiro colocado da Premier League chegou a valores que agradam ao clube alvinegro. Está aberta a temporada de contratações do Botafogo, e o primeiro reforço do atual campeão do Brasil e da América é o atacante Arthur, veloz e habilidoso jogador vindo do Zenit, da Rússia. O reforço alvinegro chegou ao Rio de Janeiro na noite de sexta-feira, 24/1. Foi aprovado nos exames médicos. Assinou contrato até dezembro de 2029 e iniciará sua rotina com os novos companheiros neste domingo, 26. A data da coletiva de imprensa de Arthur será divulgada posteriormente. Seja bem-vindo ao mais tradicional. Revelado nas categorias de base do Palmeiras, Arthur se destacou no futebol brasileiro com a camisa do Red Bull Bragantino, onde atuou por 170 vezes, tendo marcado 38 gols e distribuído 32 assistências. Em 2024, o jogador esteve no Zenit, da Rússia. O interesse do Botafogo em Verdiavantes uma potencial revolução no futebol brasileiro. Em um cenário de crescente competitividade no futebol brasileiro, o Botafogo surge como uma das equipes mais ambiciosas do país, não apenas em termos de resultados esportivos, mas também na construção de um elenco capaz de fazer frente aos gigantes do futebol nacional e internacional. E uma das movimentações que tem gerado grande repercussão nos bastidores é o interesse do clube carioca na contratação de Verdiavantes, zagueiro estrela do Liverpool. O contexto: o Botafogo em busca de um novo horizonte. O Botafogo, tradicionalmente um dos maiores clubes do Brasil, tem se reinventado nos últimos anos, especialmente após a entrada de novos investidores e a reorganização financeira do clube. Com uma base de torcedores apaixonados e uma história rica, o alvinegro carioca tem como meta a conquista de títulos nacionais e, eventualmente, uma vaga de destaque nas competições internacionais. Para alcançar tais objetivos, a equipe precisa se fortalecer em setores-chave, e a defesa, sempre um ponto crítico em times de alto nível, aparece como uma área fundamental a ser reforçada. A chegada de um nome de peso como Verdiavantes seria um marco significativo para o clube. O defensor holandês é amplamente reconhecido por sua capacidade de liderança, habilidade defensiva e presença física. Sua contratação representaria não apenas uma melhoria técnica considerável, mas também um símbolo do desejo do Botafogo de brigar entre os grandes do futebol mundial. O impacto de Vandes no futebol brasileiro. O futebol brasileiro, historicamente, sempre teve um foco grande no ataque e no futebol de posse, mas também sempre careceu de um equilíbrio defensivo de qualidade. Contratar um defensor de nível mundial como Vandes poderia transformar o Botafogo em um time mais sólido, mais difícil de ser superado, e que traria uma mentalidade vencedora que o futebol nacional ainda carece em grande parte. Vandes, em sua trajetória no Liverpool, se consolidou como um dos melhores zagueiros do mundo. Sua capacidade de ler o jogo, antecipar jogadas e se impor fisicamente sobre os atacantes adversários são características raras, que fariam do Botafogo um clube ainda mais respeitado no cenário internacional. Além disso, o holandês tem a experiência de atuar nas maiores competições do mundo, como a Liga dos Campeões da UEFA, e essa vivência seria extremamente valiosa para um clube que almeja figurar entre os melhores da América do Sul. O que Verdiavantes pode agregar ao Botafogo? 1. Liderança e experiência internacional. Vandes que é um líder dentro de campo, algo que o Botafogo tem buscado. Sua capacidade de organizar a defesa, orientar os companheiros de equipe, acima de tudo, a sua confiança nas situações mais desafiadoras são elementos essenciais para qualquer time que deseja ser competitivo em competições de alto nível. Sua experiência em grandes ligas, incluindo a Premier League e a Liga dos Campeões, certamente agregaria valor ao elenco alvinegro. 2. Solidez defensiva e qualidade técnica. Ao lado de sua liderança, Vandes reconhecido pela sua técnica refinada para um zagueiro. Ele não é apenas um defensor, mas também um jogador que contribui com passes longos precisos, saídas de bola limpas, e até mesmo gols importantes. Em um futebol brasileiro que, por muitas vezes, não consegue ter a transição defensiva eficiente, Vandes seria uma peça fundamental para o Botafogo, trazendo equilíbrio entre defesa e ataque. 3. Potencial de impacto no marketing e internacionalização do clube em um mercado globalizado. A contratação de um jogador de renome mundial como Verdiavantes não traria apenas ganhos dentro de campo,
mas também aumentaria consideravelmente a visibilidade do Botafogo. O marketing e a imagem do clube se beneficiariam enormemente, atraindo patrocinadores, novos torcedores, e até oportunidades de parcerias internacionais. Vandes, com sua popularidade global, poderia ser o porta-voz de um Botafogo mais ambicioso e conectado com o resto do mundo. Desafios e possibilidades. Embora a ideia de contratar Verde Vandes seja, sem dúvida, atrativa, existem vários obstáculos a serem superados. Primeiramente, o custo financeiro de uma negociação como essa seria elevado. Vandes é um dos jogadores mais bem pagos do Liverpool, e sua transferência envolveria um grande esforço financeiro do Botafogo. Além disso, o jogador de 33 anos tem contrato com o Liverpool até 2026, o que tornaria sua transferência uma negociação difícil. Outro ponto a ser considerado é a adaptação do jogador ao futebol brasileiro. Embora Vandes tenha uma experiência internacional rica, o estilo de jogo brasileiro, com sua intensidade e peculiaridades, pode ser desafiador, especialmente para um defensor de sua estatura e estilo. A questão física também precisaria ser observada de perto, visto que o ritmo do Campeonato Brasileiro, em comparação com as competições europeias, é notoriamente mais rápido e imprevisível. No entanto, o Botafogo tem demonstrado um grande interesse em trazer jogadores com grande nome internacional, como já foi visto com a chegada de outros atletas de renome, como o atacante Tiquinho Soares, e o interesse por estrelas internacionais como o próprio Vandes. O clube tem o potencial financeiro e a infraestrutura necessária para realizar tal investimento, especialmente com o apoio de investidores e a crescente visibilidade da equipe nas competições nacionais. O papel de Vandes no Botafogo, um líder no campo e fora dele caso se concretize a transferência. Vandes teria um papel importante não apenas no aspecto técnico e tático, mas também como líder do vestiário. Sua postura séria, ética de trabalho e mentalidade vencedora seriam essenciais para formar uma equipe mais coesa e focada. Além disso, sua presença seria vital para o desenvolvimento de jovens jogadores da base do Botafogo, que poderiam aprender com a experiência de um dos melhores defensores do mundo. Além disso, com a sua chegada, o Botafogo teria uma defesa mais sólida, o que poderia resultar em uma postura mais competitiva em torneios como o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, quem sabe, a Copa Libertadores. Vandes não só elevaria a qualidade técnica do time, mas também traria uma mentalidade vencedora que poderia ser contagiante para os outros jogadores. Conclusão: o sonho de Vandes no Botafogo. A ideia de ver Vandes vestir a camisa do Botafogo parece um sonho distante para muitos, mas no futebol, as possibilidades são infinitas. A negociação envolveria desafios financeiros, logísticos e esportivos, mas as vantagens seriam enormes para o clube carioca. Com uma base sólida, uma torcida apaixonada e uma crescente capacidade de investimento, o Botafogo está em uma fase de transformação que poderia se materializar em uma revolução dentro de campo. Vandes, sem dúvida, seria a peça central desse projeto, e sua chegada ao Rio de Janeiro poderia, de fato, marcar o início de uma nova era para o Botafogo no cenário do futebol mundial. Se essa negociação se concretizar, o Botafogo não apenas ganharia um dos melhores defensores do mundo, mas também um ícone global, capaz de colocar o clube novamente no centro das atenções do futebol internacional. Resta esperar para ver se o sonho da torcida botafoguense se tornará realidade.